E aí, torcida, aí pessoal, não deu aí pro Vasco bater o Grêmio, né, cara? Acabou e agora há pouco 0 a 0, né? Vasco e Grêmio em São Januário. O Vasco tentou de todas as maneiras vencer a partida. No finzinho do jogo teve uma bola na trave do Carlos Palácio, mas não foi o suficiente pro Vasco sair vitorioso com os 3 pontos hoje frente ao Grêmio, né? Vamos falar bastante do que foi esse jogo aí, cara. Um jogo bem complicado pro Vasco. Primeiro tempo, o Vasco tentou assustar o Grêmio, uma bola ali do Nenê, né, cara? Foi o grande momento do Vasco no primeiro tempo do jogo, mas em tese o jogo foi muito truncado, né? Muitas faltas, muitas confusões e uma arbitragem horrorosa. Hoje esse jogo é a cara desse juiz fraquíssimo que apitou esse jogo hoje, esse Luiz Flávio de Oliveira. Péssimo árbitro, prejudicou e muito o Vasco. Só foi dar cartão amarelo para os jogadores do Grêmio no final da partida. Durante o jogo eles fizeram faltas, fizeram aí tudo que queria, puxava jogador do Vasco, matava contra-ataque do Vasco, o juiz não dava cartão amarelo. E pra gente, pro Vasco, ele amarelou o time quase todo, cara. Um jogo aí bem difícil pro Vasco, teve que enfrentar a arbitragem e também o time do Grêmio, que é um time muito chato, né, cara? Um time experiente, por mais que não esteja vivendo uma grande fase, tinha jogadores aí extremamente qualificados, principalmente a zaga ali com o Jeromel e o Kahneman, estavam matando os ataques do Vasco. E o Vasco esbarrou muito na falta de ataque, né, cara? A fraqueza do ataque vascaíno hoje foi o grande problema da equipe para não conseguir os 3 pontos, né? O Vasco teve tudo para vencer o Grêmio, a atmosfera totalmente ao seu favor, o torcedor vascaíno não vaiou, apoiou os 90 minutos, o Vasco empurrando o Vasco na reta final da partida, o torcedor estava apoiando para o Vasco conseguir esses 3 pontos, mas não foram suficientes, porque o Vasco hoje não tem centroavante, o Vasco não tem atacantes de qualidade, né? O único que a gente tem, assim, que é mais confiável hoje, vem sendo o Carlos Palácio, que entrou muito bem no segundo tempo, mas ainda parece que não está pronto para ser titular da equipe do Vasco. Quando ele entra no segundo tempo, ele vem rendendo bem, tentou fazer as jogadas ali, o Vasco tentou, quase venceu a partida nos últimos minutos com a bola na trave dele, né? Mas falando no jogo em si, né, a escalação do Vasco hoje não deu certo, a entrada do Getúlio no time do Vasco, fez a sua pior partida, sem dúvida nenhuma, com a camisa do Vasco, né? Com certeza, a gente não tem centroavante, o time do Vasco hoje não tem centroavante, o Raniel é péssimo, o Getúlio é péssimo, precisa ir ao mercado. Os caras aí estão vendo o Allan Kardec dando sopa, é só contratar o cara que ele vai ser o nosso camisa 9 que a gente precisa ali no Campeonato Brasileiro da Série B, e estão demorando demais, né? Precisa ir atrás logo de um centroavante, e de um centroavante confiável, porque não dá pra ficar tendo apostas. O Getúlio foi uma aposta totalmente, e o Raniel também, né? Porque apesar dele ter mais nome que o Getúlio, mas vinha aí de um longo período inativo, com problemas em extra-campo, problemas de saúde, e isso vem refletindo no que ele vem apresentando com a camisa do Vasco, né? Péssima entrada dele hoje. No segundo tempo tentou fazer uma jogada bizarra, chutou muito mal, e infelizmente é esse tipo de centroavante que a gente tem hoje no elenco do Vasco. O Vasco precisa reforçar o ataque. Os grandes adversários da Série B são esses times assim, o Grêmio, o Cruzeiro, vão oferecer muitos perigos ao Vasco, muitos trabalhos, e o Vasco tem que sempre conseguir vencer em São Januário. O resultado foi bom pro Grêmio, não foi bom pro Vasco, porque o Vasco jogou em casa. Agora vai ter que buscar esses pontos que não conquistou em São Januário, lá nos aflitos contra o Náutico. O Vasco, com esse empate, ainda se mantém na segunda colocação com 18 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada pelo Bahia, que vai jogar ainda nessa rodada, né? O Sport está sendo derrotado até o momento que eu estou gravando esse vídeo para Ponte Preta. E o Vasco segue na segunda colocação com 18 pontos e encurtou um pouco a distância para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também vai jogar nessa rodada, está com 22 pontos. Se o Cruzeiro vencer, o Vasco vai ficar a 7 pontos do líder da competição. Vai ficar bem complicado de buscar essa liderança e talvez um possível título da Série B, porque quando um time dispara dessa maneira, é bem difícil de conseguir buscar, né? Mas o importante para o Vasco hoje é o acesso. O Vasco não jogou tão mal, conseguiu conter o ataque do Grêmio, mas ficou aquela sensação que poderia ter sido melhor, né? Que o Vasco poderia ter vencido o jogo pelo fator de estar jogando em casa. Hoje também não gostei do futebol apresentado pelo Figueiredo, jogou muito mal, estava matando algumas jogadas do Vasco, muito nervoso, ele e o Andrei Santos. O Andrei Santos também estava muito nervoso, tomou um cartão amarelo ali no início do jogo, jogou o jogo todinho pendurado. Isso poderia acarretar numa expulsão e poderia atrapalhar muito a vida do Vasco no jogo. Senti os garotos do Vasco hoje bem nervosos, só o Gabriel Peck que eu senti um pouco mais de firmeza nele, tentando buscar o jogo, mas ele esbarra bastante nas suas limitações que ele também tem, né? Teve uma ótima oportunidade no segundo tempo, que ele poderia avançado um pouquinho mais e acabou chutando de fora da área, a bola saiu mascada pela linha de fundo e o Vasco perdeu uma ótima chance de fazer o gol, né? Na minha opinião, o melhor jogador da partida hoje foi o Yuri Lara, deu a vida dentro de campo, marcou muito. Também gostei do Anderson Conceição na marcação. O Nenê hoje foi muito bem marcado pelo Grêmio. O Grêmio
Grêmio entrou com a estratégia lógica de marcar o Nenê, né, de bloquear as ações do Nenê, mas mesmo assim ele tentou quebrar um pouco ali a marcação do Grêmio, teve um bonito toque de calcanhar no segundo tempo, mas não foi o suficiente para o Vasco conseguir vencer o jogo hoje. Pegou um adversário duríssimo pela frente, mas como eu disse, ficou aquela sensação de que poderia ter sido melhor. O torcedor lotou São Januário, quase 22 mil torcedores em São Januário hoje para empurrar o Vascão, mas o Vasco empatou por 0 a 0 e com o Grêmio vai enfrentar o Náutico agora na próxima terça-feira, fora de casa, nos Aflitos. O Náutico, que está na zona do rebaixamento da Série B, ainda joga nessa rodada, mas é um time que está numa campanha muito irregular e o Vasco vai ter que buscar esses pontos não conquistados em São Januário, fora de casa. Depois do Náutico, o Vasco enfrenta o Cruzeiro, líder da competição, só que em caso de vitória do Cruzeiro nessa rodada, o Vasco não vai conseguir, mesmo vencendo o Clube Mineiro em São Januário, não chegará à liderança da competição. O Vasco precisa secar muito aí quem vem atrás, principalmente o Bahia, que ainda vai jogar na rodada. O Sport, como eu disse, está perdendo, né? Hoje eu senti também que o Zé Ricardo demorou muito a mexer na equipe, né? No segundo tempo eu acho que ele já deveria entrar com algumas alterações no intervalo do jogo, principalmente ali no ataque, né? O Figueiredo jogou muito mal, acho que ele já poderia ter saído no início ali do segundo tempo, né? Poderia até mesmo colocado o Carlos Palácio ou o Vinícius, que acabou entrando ali na reta final do jogo. Teve algumas oportunidades, um contra-ataque que, se ele tivesse tomado a melhor decisão, teria chegado na cara do gol, tocado com o Gabriel Peck, fazer o gol do Vasco ali, mas faltou experiência. Na minha opinião, o Zé Ricardo demorou muito a mexer, poderia ter colocado o Matheus Barbosa no lugar do Andrei Santos já no intervalo e também aí o Palácio no lugar do Figueiredo também no intervalo, né? Depois ele tiraria o Nenê estava bem cansado quando saiu de campo, poderia ter colocado o próprio Vinícius também, mas eu acho que o Vasco hoje deixou um pouquinho a desejar, pelo que o Grêmio não jogou, né? O Grêmio deu muito espaço ao Vasco. O Vasco poderia ter aproveitado da melhor maneira esses espaços, esbarrou também na forte marcação do Grêmio, né? Jogando com 3 zagueiros ali atrás, 3 zagueiros ali qualificados, Bruno Alves, Jeromel e também o Kahneman. Defesa bem difícil de furar, né, cara? E o Vasco tentou de todas as maneiras. E quando colocou o Carlos Palácio, ele tentou ali meio que quebrar as linhas do Grêmio, tentou fazer alguma coisa diferente ali. Infelizmente, aquela bola no travessão foi um pecado. A bola estava entrando, o Carlos Palácio iria fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, o primeiro gol dele no futebol brasileiro. Mas não foi dessa vez e vamos torcer para que o Vasco consiga aí corrigir alguns erros para esse jogo contra o Náutico. Não vamos ter o Figueiredo, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra o Náutico e o Zé Ricardo deverá trabalhar durante esse final de semana aí para ver quem vai ser o substituto do atacante nessa próxima partida aí de terça-feira. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo contra o Grêmio. Na minha opinião, o grande problema do jogo foi o juiz. Ele atrapalhou totalmente a partida, dando cartões amarelos onde não devia dar, marcando tudo a favor do Grêmio, né? Ele só faltou vestir a camisa do Grêmio ali no meio do jogo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos. Forte abraço. Vamos torcer pro Vascão continuar nessa segunda colocação e secar demais o Bahia. E semana que vem o Vasco fazer o que tem que fazer, que é vencer o Náutico. Tamo junto, forte abraço, ótima noite aí pra vocês.